Agora, pessoal, a gente vai criar aqui os nossos formulários, né, de registro de funcionário e também o formulário de coleta de faces, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, para a gente fazer isso, aqui no nosso projeto, ó, a gente precisa vir aqui no nosso app e criar um arquivo, cadê aqui? Criar um arquivo chamado forms.py. Com base na estrutura ali de alguns projetos Django, né? Esse forms.py ele serve para a gente gerenciar ali os nossos formulários, de desenvolver, né? Os formulários. Então, a gente vai fazer o seguinte, você vai copiar aqui essa classe, tá? E nessa classe aqui, a gente vai importar from Django import forms, tá? Pra gente conseguir ter um model form aqui. E vamos criar aqui o nosso formulário funcionário, tá? A gente passa aqui o modelo funcionário e os campos que a gente quer que sejam exibidos ali quando a gente renderizar o formulário, né? Que no caso é foto, nome, CPF. O slug não entra em questão aqui, porque ele é um campo que vai ser gerado automaticamente, tá? Eu gosto de trabalhar aqui quando eu tô trabalhando, né, com Python mesmo, em questão de formulário, né, utilizando aqui a configuração que a gente tem, né, sem utilizar nenhuma lib terceiros, eu gosto de colocar aqui no init, fazer um tratamento para pegar todos os meus fields aqui do meu modelo, que está adicionado aqui nessa lista, e adicionar, fazer um for, né, e adicionar uma classe em todos eles, form control, né, que é a classe aí do Bootstrap, para deixar um pouquinho bonitinho, né. Mas quando eu tô utilizando o Crispform ou qualquer outro plugin, eu nem preciso disso aqui, né, a configuração é outra. Mas enfim. Bom, aqui nesse modelo, né, desse formulário coleta de faces, vai ser um pouquinho diferente, pessoal, porque a gente vai trabalhar aqui com múltiplos arquivos, né, fazer o upload ali de múltiplos files, ou também, sei lá, pode ser qualquer coisa. Então, o Django, ele propõe uma estrutura um pouquinho diferente. Eu já tô atualizando para as versões ali mais recentes, que são as versões 4.2 até a 4.5, 5.1, né, as mais recentes, que utiliza esse método que eu vou deixar aqui para vocês, né? Na própria documentação do Django, ele sugere que a gente envolva essas duas classes aqui para poder trabalhar ali no nosso form, tá? Antigamente a gente utilizava direto, né? A gente criava um campo com os atributos aqui do Crable File Input, né? Com essa classe aqui e fazer o tratamento lá. Não, agora é diferente, você vai criar essas duas classes e vai chamar ali no teu form, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. O coleta faces form, né? Ele só tem um campo, né? Esse campo, ele não é o mesmo... Deixa eu só importar aqui. Esse campo, ele não é o mesmo nome que tá lá no modelo, né? No modelo, ele tá aqui, image, né? Tá assim, ó. Tá image. Mas isso não é um problema, tá, pessoal? Como a gente tem que importar essa classe de qualquer jeito para ter ali múltiplos arquivos, então você dá um nome aqui, eu chamei de imagens, e agora a gente trata lá na view, tá? Aqui em init é a mesma coisa daqui de cima, né, que a gente fez no formulário, para colocar aqui a classe do Bootstrap, e não vamos esquecer de importar esses modelos, tá? Então, você dá um from.models import, aí eu vou chamar aqui funcionário e coleta de faces, tá? Acho que isso aqui é isso mesmo. Pronto, fechou. Agora, pessoal, aqui o próximo passo é criar as views, tá? Pra gente conseguir cadastrar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui a nossa primeira função. Você não precisa mais desse index, tá? Você pode apagar, não tem problema não. A nossa primeira view que a gente vai criar, pessoal, chama aqui criar funcionário, tá? Criar funcionário é bem tranquilo. Ele tem aqui, ó, deixa eu só dar um espaço. Ele tem aqui um método post, né, que a gente está passando dados, então, e vem com um formulário que é request post, request file, porque a gente está trabalhando ali com arquivos, né, mas se bem que não precisa, mas eu coloquei, tá? Aí, se o formulário for válido, essa validação ela acontece tanto com parte do modelo, né, do campo específico lá no modelo, quando a gente tem ali uma validação se o campo pode ser vazio ou não, tudo mais, ou até mesmo do formulário, né? Quando a gente faz os tratamentos aqui dos formulários e valida, coloca alguma validação, ele
trata tudo aqui no isValid, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu vou salvar o formulário do funcionário, tá? Eu passo form save. Quando eu salvar, tá? Eu vou pegar a instância que eu salvei, que é o do funcionário, e vou fazer um redirect para essa rota criar coleta, tá? Então, eu já vou criar aqui a view de coleta de faces, tá? A gente vai passar aqui, a gente passa, na verdade, o ID, o funcionário ID, né? Ele precisa passar, e eu vou fazer um get para buscar esse funcionário, certo? Por quê? Porque a gente tem um modelo aqui que é esse coleta faces, tá? Esse coleta faces, ele tem um relacionamento, ele tem uma form key, que um funcionário pode ter N imagens, tá? Cadastradas. Então, a gente tem que ter esse objeto para conseguir fazer aqui o registro das imagens que a gente vai coletar nesse formulário, certo? E aqui a gente tem um request file, né? Porque a gente está trabalhando com um formulário que tem ali os files, né? A gente faz um get lista e esse aqui é um name, tá? Do campo. Esse name, depois eu mostro pra vocês. Esse name, eu vou mostrar agora. Esse name é esse nome aqui, tá? É o nome do campo. Beleza? Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai interar sobre os arquivos que a gente enviar aqui pra view, né? A gente faz aqui um request, ó. A gente pega aqui essas imagens que a gente cadastrou, pode ser mais de uma, tá? E faz um for pra quê? Pra gente criar, né? Registrar essas imagens relacionadas com o meu funcionário, tá? Se não, pessoal, se não é método post, eu tenho que carregar o formulário, tá? E o contexto é o funcionário e o formulário, que vai ser renderizado nesse template, beleza? Aí, agora, a gente vai criar esses templates. Vamos criar uma pasta, já tem, pasta templates. A gente tem aqui o base, beleza. Vamos criar aqui um arquivo, vamos chamar ele de criar funcionário.html, tá? Aí, eu vou pegar aqui esse código, que tá bem simplesinho. O que que esse código faz, pessoal? Deixa eu só quebrar de linha para caber tudo aqui. Ele tá dando um extend aqui em base. Eu tenho aqui o meu bloco, né, content, que tá lá em base. A gente vai renderizar esse conteúdo aqui nesse HTML. E esse conteúdo, ele tem aqui algumas classes Bootstrap, para ficar um pouco mais moderno. E eu tenho aqui o importante, né, que é o formulário. O formulário, ele tem aqui o método post, e eu já até deixei esse enctype aqui, multiparts form data, tá? Como a gente tá trabalhando com imagens e tudo mais, então a gente tem que ter esse atributo aqui, tá? Aí a gente coloca o token, muito importante para o método post, a gente trabalha com isso, né? E um título, e aqui eu renderizo o form.errors e o form, que é o formulário, e o botão submit, bem tranquilo, né? Bom, agora vamos criar aqui o próximo template, que é o criar coleta de faces, tá? Então, a gente vem aqui em New File, vamos digitar aqui criar coleta faces.html, tá? Feito isso, a gente vai passar esse código, que ele é um pouco diferente, tá? Ele é um pouco diferente, você copia, que eu já vou explicar. Como a gente está passando um contexto, pessoal, um contexto de funcionário, a gente tem aqui um bloquinho onde eu vou trazer os dados do funcionário. O que é esses dados? Esses dados seriam ali a imagem do meu funcionário, tá? E o nome e documento, tá? Por quê? Porque aqui na view, quando a gente registra um funcionário, ó, a gente tem aqui o registro do funcionário. Quando eu salvo essa instância do funcionário, eu faço um redirect. Um redirect para onde? Para essa rota aqui, que eu passo ID. Então, eu tenho um funcionário aqui cadastrado, certo? Agora, a gente relaciona as imagens com esse funcionário. Então, aqui no template, eu posso trazer esses dados, né? Porque a gente diz aqui no contexto, ó, funcionário e o formulário, tá? Então, aqui, o próximo bloco seria o form, né? Deixa eu ver, deixa eu quebrar de linha. Eu tenho aqui algumas coisinhas que a gente precisa corrigir, ó. Eu tenho aqui um próximo bloco, seria o formulário. O formulário, a primeira correção, aqui é método post, tá? Essa é a primeira correção. Segunda correção, a gente está trabalhando com imagens, então a gente precisa ter esse enctype aqui. Eu preciso trazer ele para cá, certo? O action, tudo bem, porque o action a gente vai enviar esse formulário para essa view aqui,
tá? A gente meio que especifica e passando aqui o ID do funcionário. Não, tranquilo. Agora, esse input não tem necessidade de ele estar aqui, tá? Por quê? Porque a gente tá renderizando o formulário, né? A gente vem aqui, ó, e passa o form. Não é form aqui. E passa o form, tá? O form, ele já vai trazer aqui o nosso campo, que é esse images aqui, tá? Ele já vai renderizar ele, então a gente não precisa. Eu acho que eu tava testando, eu não sei, eu acabei não mudando, tá, pessoal? E o botão seria o botão submit mesmo. Aí o próximo passo, pessoal, é método post, tá? Então a gente precisa ter aqui o token, né? Então a gente coloca aqui esse contexto aqui do token, tá? Senão não funciona. E agora vamos voltar aqui. Cadê? Deixa eu ver se tá tudo certinho. A view. Bom, pessoal, o próximo passo é a gente registrar essas rotas que a gente acabou de criar. A gente tem que vir aqui em urls.py e passar esse código aqui, né? O que a gente tá fazendo aqui? A gente precisa passar um path para criar funcionário, tá? E também um path para coleta de face, onde a gente passa aqui o ID do funcionário, tá? Certo? Agora sim a gente consegue fazer um teste, ó. O servidor tá rodando, né? Tudo certo? Vamos vir aqui na nossa página. Se a gente atualizar, essa aqui vai, a nossa página barra vai ser agora o cadastro de funcionário, né? Porque a gente tá passando aqui path vazio, então ele tá puxando a função criar funcionário. Então, eu vou cadastrar aqui um funcionário, eu vou colocar minha fotinha, pode ser essa aqui. Eu vou passar aqui um nome, vou colocar o meu nome e um documento teste aqui, qualquer coisa. E vou clicar em salvar. Nesse momento que eu cliquei em salvar, o que ele fez? Ele veio aqui, ó, ele entrou nessa rota de registrar funcionário, ele veio, salvou o meu funcionário e redirecionou, né? Ele veio aqui, ó, e redirecionou para a coleta de faces e passou a minha instância, né? Minha instância que seria aqui o meu funcionário para essa view, beleza? Só que nessa view a gente não fez o método post, então o que ele fez? Ele veio e carregou o formulário. Ele carregou simplesmente o formulário aqui. Agora, pessoal, é o seguinte, um erro. Não apareceu a imagem, né? Por que ele não apareceu aqui a nossa imagem do nosso formulário, né? Do nosso funcionário. Porque é o seguinte, eu deveria ter feito nessa configuração lá no início. Só que o que acontece? Eu acabei esquecendo. A gente precisa dizer para o nosso projeto que a gente quer ter acesso às rotas ali de static e mídia, né? Para a gente conseguir acessar aqui no nosso projeto. Geralmente, em produção, quem tem acesso a esses dados é quando a gente configura ali no Dynix, né? A gente pega os arquivos ali para servir a nossa aplicação pelo Dynix, a gente configura isso lá. Então, por isso que no nosso projeto aqui, na URLs do projeto, a gente vai ter que setar aqui uma configuraçãozinha para quando o debug ele é igual a true, né? Significa que eu estou em homologa, né? Homologação. Eu quero adicionar aqui no URL patterns, né? A URL de arquivos estáticos, né? Que são aquelas imagem, ícone, CSS, qualquer coisa que está na pasta static, né? URL. E também quero ter acesso ali aos arquivos de mídia, tá? Em produção a gente não manda isso, mas como a gente está trabalhando local, a gente vai ter acesso aqui, ó. Cadê? Aqui, a gente vai ter acesso a essa pasta static e aí os arquivos de mídia, tá? Beleza? Em produção a gente não manda isso, tá? A gente não deixa isso open, porque a gente aí trabalha com static root, né? E esses arquivos vão servir ali, servir depois, tá? Mas enfim, você vai fazer essa configuração, tá? Feito isso, você vai vir aqui, atualizar a página e vai carregar agora o seu arquivo. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou digitar qualquer coisa, ele vai aparecer, ó, agora que a gente tem acesso ao static, tá? E ao media, tá? Que são os paths ali pra gente trabalhar aqui na nossa aplicação, beleza? Agora o próximo passo, vamos cadastrar aqui múltiplos arquivos, né? Eu vou registrar aqui algumas imagens, né? Sei lá, vou adicionar aqui essas imagens aqui, 3 imagens.
adicionar aqui e vou clicar aqui em extrair amostras, tá? É só uma simulação, porque na verdade aqui vai ser a câmera, né? Mas o nosso modelo tem que estar preparado para receber múltiplos arquivos, né? Na verdade não precisaria, tá, pessoal? Mas eu quero mostrar para vocês esse formulário de múltiplos arquivos, né? Nosso modelo está sempre preparado para receber vários arquivos. Mas no questão de formulário, né? Eu queria mostrar essa opção aí, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele entrou no método post, ele fez o for, né? De todas as imagens que a gente enviou e salvou aqui as amostras. Então, se eu acessar aqui, eu vou vir aqui em funcionário, Letícia, e vai aparecer aqui as minhas imagens, né? A gente tem o nosso registro do funcionário e tem as imagens que ele salvou, tá? Quando a gente for utilizar aqui uma câmera, né? Esse campo aqui não vai precisar, né? Na verdade, esse formulário não vai precisar dele. É só para questão assim didática para mostrar para vocês a ideia, né? A ideia de como que a gente vai salvar ali as imagens do modelo. Aqui eu simulei, né, com um formulário que aceita múltiplos arquivos. Mas quando a gente tiver uma câmera, configurar ali a extração, é desse jeitinho que a gente vai fazer, tá? A gente vai extrair as faces e vai salvar ali nesse modelo, beleza? O que mais, pessoal, que eu queria passar para vocês? Bom, esse vídeo de formulário é só, tá? É só isso. E vamos pro próximo vídeo.